Como que foi Muitos essa anos. questão de você já engravidar do primeiro filho? Com quanto tempo que o André já tinha nascido? Que o outro que você ficou grávida do Pedro? Do Pedro. 1 ano. No dia do aniversário de 1 ano do André, minha menstruação estava atrasada. Era um domingo. Era um domingo. Eu disse, vou deixar dar pelo menos a segunda para ir fazer... 1 ano e 1 dia. Eu lembro que eu estava ajeitando o aniversário de André com aquele pensamento assim, ai, tá atrasado, tá atrasado. Aí no outro dia... Daqui a 1 ano eu vou estar celebrando outro aniversário. Aí no outro dia não deu outra. Fiz o beta lá e era o Pedrinho lá já. Que coisa. Agora eu vou falar. Imagina só, você está grávida, não é? 2 meses grávida do Pedro, recebe a notícia de que o André tinha aí a questão do câncer. Né? Uhum. Qual que era o câncer, como que era, como que os médicos falavam, você esposa de médico, e como que isso chegou, claro. Isso chegar em qualquer família é uma explosão de sentimentos, de dificuldades e tantas outras coisas. Porém, você grávida de um outro filho. Porque o médico ele tem isso, vê alguma coisa no filho, mas é aquele sentimento de, meu Deus, eu queria fazer um pouco mais. Como que foi ali essa etapa de notícia, de absorção disso tudo e o que é que realmente ele tinha, né? Lembrando que o André tá aqui, viu? O André tá aqui, escutando a conversa toda, né? Tá escutando tudo. O André veio aqui de companhia, coisa linda da mãe. O André, eu tava com uma saudade acumulada dele, que ele ficou 4 meses fora. Olha e aí, agora, dia de Páscoa, ele voltou. Voltou de vez? Eu acho que ele ficou com um pezinho lá, viu? Não, acho que agora é quase um caminho sem volta. Ah, assim. é isso mesmo? Vai querer. O cara não tem jeito. Depois que o mundo se abre, né, André? Ele falou com tanta empolgação aqui fora do ar, que eu disse, esse daí já ficou com um pezinho lá. Não teve jeito. Mas tá tudo nas mãos de Deus, né? Tudo nas mãos de Deus. Mas, assim, voltando à pergunta, qual foi? Ixi, agora... Sim, os sentimentos, como foi e o que era que ele foi tinha. Muito... Ele tinha... o André começou com um terçolzinho, assim, parecia um terçol na pálpebra. A gente não deu muita importância, a gente levou na pediatra. A pediatra passou um colíriozinho para conjuntivite, mas, assim, a aparência parecia um terçol, uma coisa assim. E aí passou 1 dia, 2, não melhorou. Aí o meu irmão tocou no carocinho e disse, esse negócio está estranho e tal. Aí o Silvio falou, nossa, é mesmo e tal. Aí a gente levou uma pessoa lá, de cabeça e pescoço, uma pessoa mais especializada. E ele já foi olhando, só de olhar, ele disse, olha... a gente foi primeiro no oftalmo, e o oftalmo disse, olha, eu estou desconfiando de alguma coisa, mas eu preciso de um especialista. Aí o especialista olhou e disse, olha, tem chance de ser uma coisa muito grave. Eu quero adiantar a vocês que pode ser uma coisa muito grave. Mas a gente precisa fazer uma biópsia para confirmar. Biópsia e tal. Mas, enfim, aí chegou, né, o resultado da biópsia, comprovando que era um tumor chamado rabdomilsarcoma alveolar. É um palavrão para a gente, inclusive para o Silvio, que nunca tinha ouvido falar desse tipo específico. Era um tipo de câncer muito específico, é um tumor que dá em partes moles, e esse alveolar é um tipo ainda mais específico ainda. E era um tumor raro e agressivo, foi assim que eles disseram. Eles disseram, aqui não tem tratamento para o André. Ele com 9 meses. Com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Meu Deus do céu, um bebê. Um bebê, de colo ainda. Ele demorou um pouquinho para andar, então ele estava naquela fase ainda que a gente coloca, dá uns passinhos e cai. Então ele ficava mais ainda no colo. Então era de fato até 2 anos a gente pode dizer que é um bebê, né? Depois de 2 anos é que não tem muito sentido mais ficar chamando, meu bebê, meu bebê. Mas até 2 anos é bebê. 1 ano e 2 meses. Aí o médico disse isso para a gente. Vocês, se quiserem salvar a vida dessa criança, vocês precisam ir para São Paulo. Aqui tem alguns centros de tratamento, em Recife, João Pessoa, tal, mas esse é muito específico. Vocês não podem demorar. Aí o Silvio, isso era dia 12 de maio de 2004. Dia 13 de maio, a gente estava fazendo 2 anos de casado.
e dia 16 de maio era meu aniversário. Então, assim, foi tudo num período ali bem... Mas foi um período, assim, foi aquela sensação, assim, de caiu a nossa... Cai um pouco, assim, a segurança do nosso pé. Parece que, assim, a gente tinha acabado de comprar uma casa, a gente tinha... Depois que a gente casou, a gente morou um tempo de aluguel. A gente tinha acabado, tinha 3 meses que a gente tinha mudado para uma casa maravilhosa, assim, com quintal, com jardim, um monte de coisa. Que a gente dizia, aqui vamos criar os nossos filhos, agora vai deixar... Né? Não tínhamos intenção nenhuma de sair dali nem tão cedo, mas viemos, assim, quase arrastados. Né? No primeiro momento, o Silvio permaneceu, porque ele tinha um emprego lá, e ele disse, eu preciso trabalhar, né, para sustentar vocês e tal. E eu vim com o André e com o Pedro na barriga. Nossa. O Silvio veio comigo, a gente ficou ali uns 15 dias procurando lugar, e nos instalamos, e aí depois as pessoas ficaram se revezando. Minha mãe, minha sogra, meu irmão, minha irmã, o Silvio, Dana. As pessoas iam se revezando e o Silvio vinha uma vez no mês, ficava ali uma semana, depois voltava. Quando o Pedro nasceu, aí ele entendeu, ele disse, não, agora quem tem que estar aqui sou eu. Aí ele mudou de vez, né, depois do nascimento do Pedro. Mas foram, assim, o início, a nossa chegada aqui em São Paulo foi muito desafiante, né? A gente chegou, tudo era estranho, né? Um frio de matar. Eu lembro que a gente chegou, tinha sido a noite mais fria dos últimos, não sei, 10 anos de São Paulo. Bem-vindos, né? Bem-vindos. Era um frio que, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na vida. Eu nunca tinha ido para o exterior, assim, não conhecia frio de fora. Então, o frio do Nordeste é um frio, assim, levinho, né? Então, foi uma desinstalação muito grande, né? As crianças, tudo. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos muito sustentados, assim, pelas orações das pessoas. Comoveu muito, a gente era muito engajado. Né? Minha mãe continuava, né? Grupo de oração, eu também. A família, era um caso assim muito raro, ninguém conhecia uma criança, eu pelo menos nunca tinha conhecido uma criança com câncer, né? Então pequenininha assim, então mobilizou, então eram muitas pessoas que rezavam pela gente, de verdade, aquela oração que fortalece, sabe? E aqui em São Paulo, Deus colocou anjos. Eu lembro que minha mãe dizia assim, olha, Deus vai colocar anjos na sua vida. E, de fato, a gente conheceu uma família libanesa, queridíssima, assim, que eles nos abraçaram assim como filhos. Eles tinham perdido um filho fazia pouco tempo. Eu tinha a idade desse filho que eles tinham perdido. Então, houve o sofrimento de um com o sofrimento do outro. Assim, eram 2 famílias que estavam sofrendo muito. Eles nos acolheram assim em casa como filhos. Aí tinha uma família italiana. Aqui tem muito isso, né? As famílias. Uma família paulista. Então, assim, em cada situação que a gente ia vivendo, a gente foi vendo, né, uma família mineira, uma vizinha lá de Porta da gente, que hoje são nossos compadres, inclusive. Enfim, tinha esses apoios, essas pessoas que foram sendo um suporte para a gente aqui, e a fé e tudo, assim. Mas não foi fácil, não. Foi Nossa, eu imagino, né? Por quanto tempo que vocês passaram nesse processo de tratamento? Foram 9 meses no início. Certo. Aí ele ficou 9 meses fora do tratamento. Aí a gente pensou assim, só que precisava fazer avaliação mensal. Aí a gente, não tem sentido mudar para Campina, porque ainda vai ficar todo mês. Mas até então tinha esperança de voltar para Campina. Tinha, ali. O tempo todo, assim, eu pensava em voltar para Campina. No início, assim, os 5 primeiros anos, acho que os 5 primeiros anos, assim, eu nunca Era pensei. Temporário. Era temporário. Aí, quando... a gente foi morar mais perto do trabalho do Silvio. O Silvio trabalhava bem na periferia, na cidade de Tiradentes. Sim. E a gente morava no centro, ali na Liberdade, que o tratamento do André foi feito no AC Camargo, que hoje é o Cancer Center. E aí a gente foi morar em Itaquera, que era a metade do caminho do Silvio, assim. Ele ainda era bem longe, mas morou em Itaquera. Ficamos 9 meses lá. Foi um tempo de calmaria, assim, na nossa vida, fora de tratamento, o André bem, né? O Pedrinho crescendo. Fizemos o aniversário de 1 ano do Pedro. Toda vez quando tem aniversário de 1 ano, tem uma mudança aí de coisa. Aí... Fizemos o aniversário de 1 ano do Pedro em outubro. Aí, quando foi em dezembro, a gente ia para Paraíba, passar o Natal lá. Aí fomos fazer um exame de rotina. A gente fazia mensalmente. Aí, quando fomos fazer o exame de rotina de dezembro, o tumor tinha voltado no mesmo lugar. Caramba. E 1 semana depois, descobri que eu estava grávida da Ângela. Nossa. Aí foi o segundo tratamento
com a segunda gravidez. Então, as 2 gravidezes Nossa. que eu tive, os 2 tratamentos foram grávida, né? Eu cheguei grávida e depois me descobri grávida para começar o segundo tratamento. E aí, amor? E aí, esse segundo tratamento, aí foi bonito mesmo. Assim, bonito para né, encontrar uma palavra. Porque aí eram drogas assim, muito mais pesadas, né? Um tratamento muito mais agressivo, que debilitava muito o André, porque ele ficava 3 dias internado fazendo químio. Químio. 3 dias. A primeira era um dia só, ficava 7 horas tomando e depois ia para casa. O segundo... Sim, mas eu estou falando de uma criança de 3 anos. Já tinha 3, né? Já estava... Perto de 3, perto né? de 3 anos. Essa recaída foi em dezembro, ele completou 3 em fevereiro, sim. Então, foi bem aí. Aí, ele ficava 3 dias internado, voltava para casa, e aí passava ali uns 10 dias, a imunidade despencava por conta da droga. Aí ele sempre pegava uma infecção, ou uma pneumonia, ou uma infecção no ânus, porque ele ficava com tudo muito baixo, então tudo podia... Aí voltava para internar, e ficava 10, 15 dias internado, cuidando da infecção. Aí depois, quando melhorava... Você lá cuidando dele, grávida. Grávida, com a Ângela na barriga e o Pedro em casa pequenininho. Nossa. Então, era uma aventura, assim, a nossa vida, de conciliar essas realidades, né? Aí o Silvio já morando aqui, né? Mas trabalhando bastante. E pronto. Mas, graças a Deus, né? No final... Isso foi 2006. Em 2006, o André precisou fazer uma cirurgia bem agressiva, né? De retirada da órbita direita, porque as 2 coisas que a gente queria salvar, né? Quando ele veio, era a vida e o olho, né? Que era o local onde tinha o tumor. Aí a vida, graças a Deus, né? Tá um homem aí de 21 anos. Que já quer ir embora para o exterior. Já morou 4 meses fora e quer voltar. Mas o olho não foi possível, né? Então ele fez uma cirurgia muito invasiva, assim, uma cirurgia de exenteração de órbita, né? Aos 3 anos também. A gente teve que contar para ele, explicar como ia ser e tal. Ele entendeu com 3 anos? Ele entendeu. Tu quer que eu te diga como ele entendeu? Quero. Ai, Jesus. Não, a gente vai falar da Ele não pode dizer, não? Ele não pode dizer? Eu acho que ele tem coragem de falar? Vem cá. Aproxima a cadeira aqui, vai lá. Vamos saber. O cara tá aqui. Não, aproxima a cadeira. Cuidado com o Carla Cutz aqui. Ó. Cuidado, quase... faça um pouquinho. Esse Carla Cutz sobreviveu já a muita coisa, né? Esse é o André. E aí, André? Beleza pura? Então tá certo. Bom. Me diz aí, ele tá aqui, a mãe falando, o cara tá aqui, ué. Vamos falar com ele rapidinho, né? Falar sozinho. Achei que ia falar aqui de Edith Stein, aí chegou, vai falar. Falar do André. Mas não vamos falar de Edith Stein, mas eu tenho certeza que o pessoal tá querendo saber aí a história, né? Você lembra aos 3 anos, quando mais ou menos você recebeu a notícia? Como que é? Pelo que eu posso estar falando errado, eu era bem criança, mas pelo que eu me lembro mesmo, foi a minha mãe ela me entregando um livrinho pequeno, assim, tipo... Eu não sei se foi ela ou eu acho que foi meu tio que tinha feito, mas era um livrinho tipo só de desenho, e minha mãe ela estava chegando, André, você tá vendo aqui? Esse aqui é o seu tio aqui, ele encontrou um carocinho aqui no seu olho aqui. Sim. Era a história dele contada. A história contada. Só que não tinha nada assim, era só os desenhos, aí a minha mãe tava falando, isso aqui é tal pessoa, isso aqui é o que tá acontecendo, isso aqui é você e tal. Aí tava contando tudo o que ia acontecer. Falou que ia tirar... Teve uma parte que a gente se mudou para São Paulo. Falou que a gente ia ter que tirar o olho. Nossa, ela contou a história inteira. Contou a história todinha. O que tá fazendo aqui agora, ela tinha feito quando eu era pequeno lá. E aí... Aí depois disso aí chegou... Ela contou assim, então, agora a gente vai ter que tirar o seu olho, mas você vai ficar bem, você vai ficar com saúde, você vai estar inteiro e tal... Só vai estar com um olho a menos. Aí daqui a pouco... Isso aí eu não me lembro. A minha mãe, ela me contou, mas era tipo... Eu fiquei... eu não quero.
Daqui a pouco... Pode só virar para ela que dá para pegar. Não Tá. precisa se aproximar. A gente contou essa história que realmente o meu irmão desenhava bem, aí a gente pediu para ele, né? Foi uma inspiração que a gente teve, assim, porque a gente achava que não era justo o André entrar numa sala, no centro cirúrgico, Sem sair saber sem o que um tá olho e acontecendo. sem É saber verdade. o que tinha acontecido. É verdade. A gente tinha que encontrar uma forma de contar para ele aquilo. Então, aí meu irmão desenhou, né, os fatos marcantes da vida e eu fui contando. Aí a primeira vez que eu contei, eu encerrava a história dizendo assim, olha, agora isso aqui. Aí tinha uma imagem de um médico dando um laudo, assim, dizendo. Aí eu falava, olha, nesse momento aqui o médico está dizendo que vai precisar fazer uma cirurgia para tirar seu olho, mas você vai continuar com o outro, você vai ter 2 braços, 2 pernas, uma inteligência, e você vai poder ser o que você quiser, mas vai precisar tirar seu olhinho. Aí, no primeiro momento, ele saiu correndo do quarto e ele disse assim, não, eu não quero, não. E aí a empregada estava lá, a moça que trabalhava lá, e disse assim, o que foi? Ah, eu estou muito bravo com minha mãe, eu estou muito bravo com minha mãe. Aí ela, não fica bravo com a mamãe, não, a mamãe te ama, e tal, e ficou lá. Aí nós deixamos ele ter o momento dele de... Aí passou, né? Era eu e o Silvio conversando com ele. Aí, quando foi de noite, ele estava mais calmo e ele disse assim, mãe, conta para mim de novo aquela história. Aí eu fui lá, contei a história todinha. Aí ele, conta de novo. Aí eu contei de novo. Aí, pela terceira vez, conta de novo. Aí eu contei. Aí ele falou assim, mamãe, o papai do céu vai cuidar de mim? Olha. Aí eu falei, vai. Aí ele disse, então tá bom. Aí deitou e dormiu. E você não desabou, não? Depois que ele dormiu... Depois que ele dormiu, eu desabei. Mas foi muito linda, assim, a resposta, porque eu disse, meu Deus, era só isso que eu precisava, assim, ele dormir, porque no outro dia a gente ia encarar um centro cirúrgico. Ah, já ia ser no outro dia? No outro dia, isso era tipo assim, isso era um sábado, ia ser na segunda, mas estava muito perto. Mas, assim, e dormir sabendo que ele tinha essa convicção de que o papai do céu ia cuidar dele, pronto, acalmou. E não se tocou mais nesse assunto, ele foi para a cirurgia tranquilo, né? E aí tudo... Que coisa. E depois que fez a retirada, realmente estagnou tudo. Estagnou, aí foi fazendo acompanhamento, aí depois foi espaçando, né? Aí depois... Deixa eu só perguntar pro André pra ele voltar ali pro canto dele, que coitado dele, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Esse Guto é doido, bicho. Fala de Edith Stein, né? Me deixa aqui, né? Quieto. Mas, cara... fica à vontade aí para falar sim ou não, tá? Mas como que foi assim a sua infância, adolescência? Dali para frente você foi entendendo quais foram os maiores desafios ou não teve assim a maioria que você? Como que você foi vivendo assim? Eu acho que é legal. Hoje você já é praticamente já é adulto, né? Pode se falar, né? Já é adulto e consegue já perceber com outro viés, né? Quando eu era criança, eu acho que tipo, eu tive relativamente bastante facilidade, tipo, de pelo menos quando eu estava entrando primeiro na primeira escola, assim, eu acho que foi um momento que eu não tive tanta dificuldade de fazer os amigos. Eu acho que eu estava muito próximo de muitas pessoas. A minha mãe, ela inclusive lembra desse momento que eu estava lá no Colégio Santo Agostinho, lá. Eu fazia muitos amigos lá, eu brincava bastante. Aí teve um outro momento que depois que eu fui me mudar de escola, depois tipo, a gente se mudou para o Belém, eu tive um pouquinho de dificuldade. Aí, a partir desse momento, eu acho que foi tipo muito mais suave. Quando eu entrei no ensino médio, eu tinha feito uma ETEC, aí teve também a minha faculdade, teve o tempo que eu fiz intercâmbio. Esses daí eu acho que foram os meus melhores momentos que eu tive para poder, tipo... me senti bem. Eu senti que esses momentos foram, tipo, muito abençoados, tipo, de chegar, vir gente, assim, entrar na minha vida, que foram pessoas muito incríveis, que puderam compreender muito bem o meu lado, e eu tive muito mais facilidade de falar com isso, porque antes eu ficava muito receoso, assim, ficava muito preso nessa questão, caramba, eu só tenho um olho, eu sou muito diferente, mas depois de um tempo eu fui... me soltando mais, era só um detalhe, isso aí não me fazia ser menos pessoa. Sim, claro. Por conta disso. Que legal. E é inteligentíssimo, né, Marina? Ele é muito inteiro, então assim, acho que a gente, o tempo todo a gente... Microfone.
a gente via muito isso nele, assim, não tocar só no que falta, não é negar, né? Não é ficar fazendo de conta que não existe, não, existe, né? Até estava falando para ele, eu não entendo muito como é RH de empresa, assim. Eu disse, mas você pode trabalhar como um PCD, porque as empresas precisam contratar pessoas com PCD, concurso e tal, como você também pode, inclusive, pleitear uma vaga normal, porque no caso dele não deixou nenhuma sequela assim que exija um atendimento especial, tal. E aí pronto, no fundo é isso, ele é inteiro, assim, claro. Nada... Maravilha. Valeu pela participação. E a participação aqui já está feita. Já está feita, pode voltar. Que maravilha.